Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, para o cargo técnico administrativos em educação, ok? Então, de acordo com o edital, Legislação e Ética na Administração Pública, em seu item 6, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Primeiro vamos conceituar o que seria, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, ela vem da Lei número 13.709 de 2018, que foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A lei fala sobre o tratamento de dados pessoais dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais. Pois bem, pessoal, então eu vou trazer os artigos de forma comentada, ok? Então, o primeiro artigo atua como uma introdução da Lei Geral de Proteção de Dados, pois define os objetivos das normas. O intuito é a preservação do direito constitucional à liberdade e à privacidade, por meio da proteção de informações sensíveis. A lei é válida em todo o território brasileiro e se sobrepõe a leis municipais e estaduais. Inclusive, tem validade tanto em meios digitais quanto analógicos, englobando desde páginas da internet até fichas em papel. Artigo 2. A LGPD entende que os cidadãos devem ter controle sobre suas informações pessoais. Por isso, precisam conhecer como e com quais fins seus dados são utilizados. O intuito é preservar a imagem dos brasileiros, evitando que as informações sejam usadas com fins prejudiciais. No entanto, destacam-se que não há intenção de prejudicar empresas que utilizam o tratamento de dados. Portanto, o tratamento é liberado, mas deve ser feito com total transparência, pedindo consentimento aos cidadãos e informando como as informações serão usadas. Artigo 3. A LGPD é válida para quaisquer tratamentos de dados ocorridos no Brasil, sejam parciais ou totais, ou que tenham fins comerciais, quando o tratamento é usado como parte das estratégias de venda de produtos e serviços. O artigo 4º. Este artigo é focado em estabelecer em quais casos a lei não se aplica. Para que as situações fiquem claras, listamos-as a seguir. Então, fins jornalísticos, acadêmicos e artísticos, o direito constitucional à liberdade de imprensa, da arte e da ciência sobrevalece neste caso. Fins particulares, quando o tratamento de dados ocorre entre pessoas físicas com propósitos particulares. Segurança Pública e Defesa Nacional, tratamentos de dados que têm como intuito garantir a segurança e a defesa nacional são isentos da LGPD. Entretanto, apenas órgãos públicos, empresas públicas e empresas privadas sob tutela pública se enquadram. Tratamentos de dados fora do Brasil. A LGPD não se aplica a informações tratadas fora do território brasileiro. Nesses casos, as leis do outro país têm validade. Artigo 5º. Este artigo é voltado a explicar todos os conceitos que são utilizados no texto da lei para facilitar o entendimento e evitar ambiguidades que deem margem para diferentes interpretações. Veja o significado dos conceitos principais. Dados pessoais. Informações que podem identificar uma pessoa física, como o RG, nome completo e CPF. Dados pessoais sensíveis. Informações que podem ser usadas com fins discriminatórios e prejudiciais, como opção religiosa, raça, orientação sexual e posicionamento político. Dados anonimizados. Informações que deixam de identificar uma pessoa física. Isso é muito comum em pesquisas porque os dados deixam de ser sobre um cidadão e passam a ser uma estatística geral. Banco de dados. Conjunto de dados pessoais, seja digital ou físico. Titular, cidadão que possui soberania sobre os dados.
Controlador, responsável por todos os detalhes que envolvem o tratamento de dados, ou seja, que determina por que serão coletados e para que fins serão usados. Operador, responsável pelo tratamento de dados, sob ordens do controlador. Encarregado, responsável por intermediar a comunicação entre o titular, o controlador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Órgão público que regula e fiscaliza a LGPD. Agentes de tratamento, aqueles que têm envolvimento no processo de tratamento de dados. Tanto o controlador quanto o operador são agentes de tratamento. Tratamento compreende quaisquer ações realizadas com os dados pessoais. Anonimização, processo usado para transformar dados pessoais em dados anonimizados, acabando com a relação que possuía com o titular. Uso compartilhado de dados. Os dados podem ser utilizados por mais de uma instituição. Órgãos públicos fazem isso para agilizar e facilitar o oferecimento de seus serviços. Já empresas privadas precisam especificar esse uso no documento de consentimento. Artigo 6º. O funcionamento das leis depende totalmente daqueles a qual elas se aplicam. Portanto, é preciso que exista uma colaboração. Diante disto, o artigo 6º delimita alguns princípios que devem ser seguidos ao realizar tratamento de dados. Finalidade. Todo tratamento de dados precisa ter um propósito claro que deve ser explicado de maneira detalhada ao titular no momento do consentimento. Necessidade. Apenas os dados indispensáveis para o tratamento devem ser coletados, independentemente da finalidade. Livre acesso. Com diversos artigos determinam o titular é soberano sobre seus dados, portanto, pode solicitar relatórios e informações sobre o tratamento de seus dados. Segurança. O agente de tratamento deve tomar todas as medidas cabíveis para manter a segurança e integridade dos dados, evitando que sejam violados ou sofram qualquer outras intervenções de má-fé. Prevenção. As medidas de segurança devem ser principalmente preventivas. O ideal é que haja processos e tecnologias robustas para garantir a proteção e privacidade das informações. Não discriminação. De forma alguma, os dados devem ser usados com fins discriminatórios, impedindo os titulares de alguma ação por conta de seus dados pessoais sensíveis. Prestações de contas. Os agentes de tratamento devem comprovar as implementações das medidas de segurança e prevenção. Responsabilização. Os agentes de tratamento serão responsabilizados em caso de violação da segurança dos dados. Artigo 7º. O consentimento titular é parte essencial da LGPD. Contudo, não são todos os casos em que o controlador precisa do consentimento para tratar as informações. O artigo 7º define quais situações são essas. Então, o cumprimento de obrigações legais, realizações de pesquisas, execução de contratos, proteção da vida do titular, tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias. O artigo 8º, esse artigo indica o formato que o consentimento deve seguir. O controlador deve separar as cláusulas de consentimento dos termos de uso, tornando o acesso mais fácil. Além disso, a linguagem deve ser clara e direta para que o titular entenda perfeitamente como suas informações pessoais serão utilizadas. E mais uma vez, se ressalta a importância de que o tratamento de dados deve ter uma finalidade. O propósito deve ser detalhado no consentimento. Finalidades genéricas e mal explicadas infringem esse artigo da LGPD. Artigo 9º. O artigo descreve em detalhes o direito do titular em ser informado sobre o tratamento dos seus dados. O titular pode solicitar informações sobre a finalidade, a duração e a forma de tratamento dos dados, bem como questionar se foram compartilhados com outras entidades. Além disso, o relatório deve ter linguagem clara e acessível. Caso o controlador mude a finalidade do tratamento, obrigatoriamente deve ser enviado outro documento de consentimento explicando o novo propósito e solicitando uma nova aprovação.
O titular pode recusar se desejar. Pessoal, vou finalizar essa parte do vídeo no artigo 10. Esse artigo aborda o conceito de legítimo interesse, que pode ser considerado a norma mais flexível da LGPD. Pois bem, pessoal, são 20 artigos. No próximo vídeo eu trago os artigos de 11 a 20. Um abraço, até lá!